lá do Pleno News, Gilmar Mendes, olha aí, o Gilmar Mendes libera a ação sobre porte de entorpecente para julgamento. Então, essa ação ela tinha sido suspensa semana passada, depois que o Alexandre de Moraes proferiu o seu voto, totalizando um placar ali de 4-0 pela liberação do uso de entorpecente para uso pessoal. E aí o Gilmar Mendes havia pedido a suspensão para ele analisar, ele dar uma ajustada no seu voto. E assim ele já disponibilizou aí para retomar o julgamento. Agora vai aguardar a ministra presidente Rosa Weber pautar. Então a gente tem que ficar de olho nesta discussão e nessa votação, que é de suma importância, por dois motivos. Primeiro, que mexe diretamente com o futuro da sociedade brasileira, onde está ali o STF, a Suprema Corte, se encaminhando para descriminalizar o uso desse entorpecente, daquela ervinha ali para o uso pessoal dela, para que não seja mais crime. Inclusive com a inovação lá trazida pelo Alexandre de Moraes, onde até entre 25 a 60 gramas não será criminalizado. É um absurdo isso aí, mas é o que nós temos para hoje. E, paralelo a isso, a matéria também encontra-se em discussão no Congresso Nacional. Aí entra o meu posicionamento e a minha defesa da harmonia e independência entre os poderes, né? Que, neste momento, o STF não deveria continuar discutindo a matéria, até mesmo em respeito ao Poder Legislativo, que também vem discutindo e discorrendo sobre o assunto lá no Congresso Nacional. E é a casa propícia e correta, com competências constitucional, para deliberar sobre esta matéria aí. Vamos ver então aqui o resumo da matéria. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberou nesta terça-feira, 8, a ação que discute a descriminalização do porte de entorpecentes para consumo próprio. O decano sugeriu que o julgamento seja retomado a partir da próxima semana, no dia 16 de agosto. É isso aí. Mas para que ele volte, tem que ser inserido na pauta por meio da presidente da Corte. Cabe agora à ministra Rosa Weber, presidente do STF, encaixar o processo na pauta. Ela se aposenta em setembro e só poderá votar se o tribunal der celeridade ao julgamento. O placar até o momento é de 4-0 pela descriminalização. Então é isso aí. Vamos ficar todos de olho. Então, quarta-feira da semana que vem, dia 16, temos que ficar atento aí e cobrar realmente de posição dos ministros do STF que respeitem a repartição dos poderes e suspenda essa votação lá no STF, porque já está sendo discutido no Congresso Nacional. Olha aí. E o STF, Revista Oeste está falando, está trazendo a matéria dizendo que o STF aprova o orçamento de 2024 com aumento de salário para os ministros. Assim, e foi, sabe o que foi o resultado? Por unanimidade foi aprovado o aumento salarial. Assim, botar a raposa para tomar conta do galinheiro, é nisso que dá. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, como é que ficou esse imbróglio todo aí do aumento salarial lá dos ministros do STF. O Supremo Tribunal Federal, STF, aprovou por unanimidade a proposta de orçamento de 2024 para a Corte. O projeto, que será enviado ao Congresso, prevê um valor de 898 milhões de reais, montante 5,4% superior em relação ao orçamento de 2023. Então, mas assim, pessoal, olha, eu gosto de ser justo nas ponderações que eu faço, tá? Então, 5,4% não é coisa de outro mundo, não. Se você for parar aí, vai ficar. Se você for parar para analisar, vai ficar dentro ali do índice inflacionário. Então, olhando por esse lado, não meteram a mão. Não meteram a mão, tá? Mas é assim mesmo. E outra coisa, as decisões que eu não concordo, eu critico, tá? Então, assim, não adianta você só criticar e você ver que eu não consigo ser dessa forma. Eu vi que todo servidor, ele busca aumento. Ele busca o aumento dele anualmente, aquela correção da perda inflacionária pelo INPC, ou IPCA, dependendo do índice escolhido pelo ente federado. Então, e ali eu até achei bacana que não foi tão assim, elevado o índice de reajuste deles. Esse índice é coerente, tá? É coerente, que se, a meu ver, fosse simplesmente aplicar a correção inflacionária, já ficaria aí nesse nível aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Mas daqui a um pouco tem uma crítica que eu vou fazer para os ministros do TSE. Então, assim, vamos que vamos. Aprovada em sessão administrativa virtual na terça-feira, 8, a proposta inclui o aumento de remuneração dos ministros, que passará para R$ 44 mil a partir de fevereiro de 2024.
Hoje o salário é de R$ 41.600. Pleno News. Moraes perde eleição pela vice-presidência do STF. Aspas para o Moraes. Não foi no TSE. Vamos lá, vamos ver aqui esse imbróglio. Os senhores já sabem aí também o resultado, né? Deixa eu ler aqui a matéria, aí nós faremos o comentário. O Supremo Tribunal Federal escolheu nesta quarta-feira 9 a vice-presidência da Corte. A disputa foi entre os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o Edson Fachin, ele levou 10 votos contra 1 voto do Alexandre de Moraes. O ministro Gilmar Mendes também comentou sobre Moraes receber apenas o seu próprio voto. Olha aí. Aí o Gilmar Mendes ele falou num tom de brincadeira, inclusive também foi um tom de brincadeira do Alexandre de Moraes, falando que se fosse no TSE teria vencido, né, o resultado seria diferente. E aqui o Gilmar Mendes também usou uma brincadeira. Vai colocar esse pessoal no inquérito? Disse Gilmar Mendes, se referindo a um dos inquéritos que Moraes coordena no STF, como o das fake news ou dos atos antidemocráticos. Vamos ver a última aqui. Isso aí, a última observação que eu trouxe. Além de escolher Fachin como vice-presidente, o STF também escolheu Luiz Roberto Barroso como presidente. Ele irá assumir a corte no dia 28 de setembro. O mandato tem validade de 2 anos. Aqui, pessoal, quando o Alexandre de Moraes ele brinca e fala que se fosse no TSE seria diferente, eu discordo dele, tá? Vou discordar por quê? O STF ele compõe 40% do TSE. Dos 7 ministros do TSE, 3 ministros são do STF. Alexandre de Moraes, que é o presidente, a Carmen Lúcia e também o Cássio Nunes Marques. Então, na verdade, se realmente fosse diferente o resultado no TSE, o resultado lá no STF teria ficado, então, 8-3. Tá? Então, mas ficou 10-1. Então, nem a Carmen Lúcia e nem o Cássio Nunes Marques votaram nele. O único voto que ele teve foi o voto de si mesmo. Então, e aí mostra também que os pares dele não confiam nele, tá? Já perceberam ali aquela postura dele ditatorial, autoritária. Então, é isso aí. Nada melhor do que um processo democrático para a gente ver como é que está a aceitação de alguém no meio dos seus pares. Olha, a Revista Oeste, 8 de janeiro. PGR estuda oferecer acordo a manifestantes. Qual a intenção da PGR? É apresentar aí um acordo de não persecução penal. O que é isso? Crimes, quando a pena não ultrapasse 4 anos, pode-se apresentar. Quando a pena mínima não ultrapassa 4 anos, pode-se apresentar essa proposta aí de não persecução penal, esse acordo de não persecução penal. E aí, o problema é que quem aceita esse acordo, ele tem que confessar, né, que cometeu o crime ao qual está sendo acusado, paga pelo prejuízo de alguma coisa que ele deu causa e também pode pagar alguma multa, tá? Então, essa é a situação do acordo de não persecução penal. Ao lado bom, que não gera antecedentes criminais. E aí encerra o processo naquele momento que for homologado pelo juízo o acordo de não persecução penal. Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Quem vai querer firmar esse acordo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na matéria. A Procuradoria-Geral da República, PGR, estuda propor acordos de não persecução penal a 1.158 pessoas denunciadas por participação nas manifestações de 8 de janeiro. Informou nesta sexta-feira 11 o jornal O Globo. Então, aqueles que não quebrou nada poderão ser alcançados aí, ter a proposta do acordo da não persecução penal. Se adotada, a medida sugerida 7 meses depois da manifestação, que terminou em vandalismo em Brasília, faria com que os acusados não fossem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Poxa, mas aí já tem pessoas que ficaram aí 7 meses presas, né? No entanto, os manifestantes teriam de assinar um termo de culpa, né, a confissão, e se comprometer com a reparação do dano, o pagamento de multa e a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Então, os benefícios é que eu já falei para os senhores, né, que não gera antecedentes criminais. Aí tem que ver se realmente vai ter essa proposta e se tiver dos 1.156, quem irá aceitar fazer esse acordo.